pessoal, nós somos do curso de auxiliar administrativo do Senac Bauru, em parceria com o Sincomércio de Lins, e estamos elaborando o projeto Orientar é Melhor que Remediar. Aqui estamos com as participantes Mayra, Aline e eu, Manuela. Então nós vamos dar algumas dicas para vocês o que é a administração. A administração, basicamente, ela começa por planejar, organizar, dividir e controlar. Como você consegue administrar a sua vida? O pessoal, seu lado pessoal, você consegue dividir as etapas da sua vida? Você consegue manter uma agenda organizada? Vamos dar dicas? O que você pode estar fazendo para você estar controlando? Você pode estar anotando num caderno, fazendo uma agenda, que desde o momento que você levanta, você tem que ter totalmente o seu planejamento. Porque uma dona de casa, por exemplo, você tem que planejar como você os horários de você estar podendo arrumar a sua casa, de você estar fazendo o seu almoço. Se você tem filhos, como você vai fazer para estar levando eles na escola, o horário. Se você trabalha, quais as tarefas que você pode estar fazendo e que também nos tempos certos para você estar elaborando isso. Você consegue colocar um tempo para você cumprir aquela meta? Por exemplo, você precisa cumprir tal tarefa em tanto tempo especificado, porque depois você vai ter o seu horário de almoço, depois você vai ter que fazer outras tarefas que já vai entrar nessa parte de planejamento. Você consegue estar fazendo isso? O que você pode estar fazendo? Uma listagem, ou num caderno, ou num papel, do que é prioridade para você, naquele dia e naquele momento. As prioridades é sempre muito importante. Foca numa prioridade. Você tem 10 coisas para fazer. Você tem citar as prioridades, colocar uma em primeiro, outra em segundo e planejar as metas para cada prioridade. Essa primeira prioridade eu tenho que entregar em 1 hora, então essa tem que ser feita em 1 hora. Essa próxima eu posso entregar na parte da tarde, então eu já tenho um tempo mais para fazer essa. Prioriza a sua primeira meta, prioriza a sua segunda meta e foca em cada uma. Assim, você está organizando o seu tempo, você está priorizando suas metas e fazendo com eficiência o que precisa ser feito. A gente precisa cumprir horários, porque os horários são os mais importantes. Porque se você não priorizar a parte que é um horário, a parte da sua meta, você não vai conseguir, depois do decorrer do seu dia ou dos seus estudos, tá fazendo tudo o que você precisa naquele dia. Cumprindo seus horários, você consegue ficar responsável com as suas tarefas. Você tendo horário, sobra mais tempo para você. Você tem um tempo para usar uma internet, você tem um tempo para ler um livro ou até mesmo para descansar. A gente tem horário para tudo. Você precisa buscar um filho na escola, você precisa buscar o seu marido no trabalho. A gente tem que ter horário e determinação para cada um das nossas tarefas. Partindo de um ponto prático, nós elaboramos uma planilha de como juntar a teoria com a prática. Dentro da organização familiar, nós listamos algumas características muito importantes a serem seguidas dentro dessa planilha. As principais características são você elencar dentro do planejamento familiar financeiro aquilo que é mais importante, os gastos prioritários e os gastos supérfluos. É importante anotarmos tudo que a gente gasta, desde a compra do supermercado, fazer a listagem bem especificadamente. Você pode elencar primeiro na sua planilha quais são as entradas de dinheiro, o salário, a renda per capita da família, para você ter uma noção daquilo que entra e daquilo que sai. Você mora com os pais?
ótimo, você ajuda eles, você tem uma planilha de gastos, uma planilha do que você recebeu. Você não precisa colocar direto num computador, pode ser à mão, é fácil, vai colocando, sobra dinheiro, de repente você tem vontade de fazer uma viagem, de repente você tem uma vontade de fazer uma festa, e às vezes a gente não tem esse dinheiro na mão na hora. Então, se você colocar tudo planejadinho, tudo organizado, os seus gastos, fica mais fácil você saber o que você tem para gastar e até mesmo o que você pode gastar. Existem os nossos gastos emergenciais, existem também o que você pode estar poupando para o seu futuro, porque pode acontecer algum imprevisto e no momento você está desprevenida do seu capital. Então, você tendo a sua renda, colocando o que é essencial e tendo também uma parte emergencial, você não vai passar apertado. Por quê? Você sempre vai ter aquele dinheirinho que você pode contar para qualquer emergência futura. Diante disso, a gente vai elencar as principais características dentro de uma planilha. Como a Manuela citou, nós podemos fazer essa planilha num caderno, né? Fazer as entradas, que é a renda per capita da família, e quais são as saídas. Os principais itens que devem constar em uma planilha. O primeiro deles é as entradas. Ela pode ser desde o salário até as rendas extras da família. Em segundo lugar, as saídas. As saídas, elas são relacionadas ao todo o consumo do contexto familiar, desde as compras e gastos, das necessidades básicas que estão relacionados à alimentação, água, luz, despesas fixas e prioritárias. Depois, precisamos colocar as despesas variáveis, por exemplo, o investimento em uma escola para os filhos, os planos de saúde. Temos também os gastos supérfluos, que são os considerados como, muitas vezes, o passeio, o lazer. Claro que nós aqui estamos para dizer que o lazer, ele também faz parte da vida do ser humano. Porém, o excesso, o consumo exacerbado desse gasto, ele pode prejudicar um pouco na renda da família. Essa planilha, ela ajuda nós, enquanto pessoas, a ter um controle pessoal e familiar, para podermos então estar planejando em alcançar determinadas coisas que queremos, seja lá a casa própria, ou um carro, um passeio, uma viagem. Então, para que isso ocorra e para que a nossa vida pessoal, financeira esteja organizada, nós precisamos colocar no papel todos esses quesitos, para ter uma noção básica e objetiva daquilo que gastamos em relação àquilo que ganhamos. Acontece às vezes da gente pensar assim, nossa, eu tive tanto dinheiro esse mês, tive uma renda extra, fiz um biquinho aqui, um biquinho lá e não me sobrou nada. Aonde foi esse dinheiro? Se você tem uma planilha ou no mesmo caderno, como já foi citado anteriormente, tudo anotadinho, você fala, opa, peraí, eu gastei em tal ponto ou em tal ponto que talvez não fosse de necessidade extrema. Temos que estar anotando praticamente todos os nossos gastos, mesmo que for de uma compra até você comprar um lápis, por exemplo, ou um lanche, tudo tem que ser anotado para que você saiba onde você gastou. Porque se você coloca na sua planilha como gastos gerais, você nunca vai saber o que foi prioridade naquele momento. Essa foi nossas dicas de orientações administrativas, pessoal, familiar e até mesmo financeira. Nós, do grupo Orientar é Melhor do que Remediar, agradecemos a participação de vocês e no próximo vídeo estaremos ensinando vocês como montar, elaborar, confeccionar um bom currículo, um currículo atual e também como se comportar em uma entrevista. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Nós do projeto
orientar é melhor do que remediar, pausa lá. Eu esqueci o que eu ia falar. Sobre como se comportar em uma entrevista. Entrevista. Eu falei entrevista. Também nos tempos certos para você estar elaborando isso. Corta que eu já esqueci. Pausa. Pausa. Não corta não.